participar destas aulas presenciais, esse nosso curso ele tem 2 anos de duração, mas através deste projeto Teologia para Todos, nós estamos então ministrando este curso. Estamos então ministrando este curso em 6 meses, ou seja, nós sintetizamos esse curso teológico para que você possa fazer o básico em teologia em 6 meses. Então, em vez de você fazer em 2 anos de estudo presencial, você irá fazer em 6 meses por EAD, através desta videoaula. Todos os dias nós estamos gravando a nossa videoaula ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 8 até as 10 horas da noite, 9h40, para ser mais preciso, até as 9h30. Então você pode estar participando deste curso, você aí que está me vendo pelas redes sociais, que está acompanhando através do Facebook, você que agora se conectou à nossa live, você pode também estar participando deste curso. Entre em contato conosco pelo telefone que aparece aí na tela, 011 981890471. Esse é o telefone da nossa secretaria, da nossa faculdade teológica. Então você fará contato com a secretaria e ela lhe passará todas as informações. E você vai estar concluindo o curso básico em teologia à distância através das videoaulas e também podendo acompanhar as videoaulas ao vivo. Por eliminação de matéria, você vai se inscrever no canal do YouTube da nossa faculdade. Você entra lá no YouTube, CETAAD, digita CETAAD e você vai encontrar nosso canal do YouTube. E através do nosso canal você poderá assistir todas as matérias. Todas as matérias são gravadas durante as semanas, tá? Então lá você vai achar a playlist. Lá na playlist você vai encontrar a Introdução à Bíblia. São 4 aulas que foram gravadas da Introdução à Bíblia. E aí você vai encontrar Pentateuco, históricos e poéticos. Algumas matérias foram gravadas 6 aulas, pela matéria ter adquirido uma certa necessidade de gravarmos mais aulas. Então participe, faça parte da família CETAAD e aprenda também a palavra de Deus. Nós estamos aguardando já alguns irmãos, alguns alunos, que a partir deste momento já acabam aí adentrando as nossas transmissões para iniciarmos esta 4ª aula de Cristologia. Nós iniciamos essa matéria na segunda-feira passada, você poderá assistir aos vídeos através do YouTube. Estamos fazendo essa transmissão através do nosso canal do Twitch, através do Facebook, através da nossa página do Facebook. Também estamos transmitindo pelo nosso site. Se você quiser acessar agora, neste momento, o nosso site, é só você digitar aí no Google www.cetaad.com.br. É o que aparece sempre na tela aí para você. Você vai acessar o nosso site. No nosso site tem um player. E através daquele player, é só você dar um play lá que você vai assistir todas as transmissões ao vivo, na hora que elas acontecem. Também, pelo nosso canal do YouTube, nós estamos aí nessa transmissão. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos dar início à nossa aula desta noite, mais uma aula aí, e vamos estar falando das grandezas do reino de Deus e tratando desta matéria tão maravilhosa que é Cristologia. Então continue conosco por aí, para que você possa também participar desta matéria. Ok? Então fique aí conosco e você vai participar desta matéria abençoada por Deus aí. Nós estamos aqui já funcionando, estamos já transmitindo, estamos conectados e aí aguardando os alunos que já estão se chegando. Opa, já chegou aí no nosso canal do Twitch, a nossa irmã Silene já está aí na expectativa, nosso pastor Osmar, a irmã Fabiana, já estão conosco aí, preparados para nós darmos sequência aí à nossa aula. Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Alguns irmãos estão nos acompanhando pelo canal do YouTube e daqui a pouco nós já iremos iniciar aí a nossa matéria. Deus abençoe aí a todos e vamos continuando aí com a nossa aula online. Você também poderá acompanhar através do Facebook, você poderá acompanhar as nossas aulas através da nossa página, tá?
CETAD. Temos a nossa página da faculdade, onde você também poderá estar acompanhando aí as nossas aulas. Vamos lá, meus irmãos, vamos se achegando, vamos iniciar a nossa aula. Já vão aí ocupando os seus lugares, vão aí separando um cantinho aí da sala, uma cadeira confortável. Pegue aí o seu caderno de anotações, pegue uma caneta e nós vamos iniciar a nossa quinta aula, aliás, a nossa quarta aula de Cristologia, ok? Vamos iniciar a nossa aula. Deus abençoe. Nossa irmã Raquel já está chegando por aí. Ô, glória, irmã Raquel já está aí. Deus abençoe, irmã Raquel. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aí à nossa sala de aula. Vamos lá, meus amados. Vamos começar então a nossa aula sem delongas. Então, vamos iniciar a nossa aula neste momento. Bem, meus amados, Deus abençoe a todos, a você que está nos acompanhando aí através dessa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida. É muito bom quando nós aprendemos a gloriosa palavra de Deus. E nós estamos na matéria de Cristologia. Se você não assistiu a primeira, a segunda e a terceira aula, assista estas aulas para que você possa entender o que nós estamos falando aqui na nossa matéria, porque nós abordamos assuntos que nós já tratamos até mesmo em aulas passadas. Esta é a oitava matéria deste curso, né, desse curso sintetizado aí, o curso básico em teologia, para que você tenha as bases do estudo e depois você irá se aprofundar subindo de nível e indo para o médio bacharel, e aí sim você ter um conhecimento mais profundo. Então nós estamos ainda arranhando a superfície do conhecimento, estamos abrindo aí a janela do conhecimento para a sua vida e espero que a palavra de Deus venha lhe orientar, falar com você e que o Espírito Santo possa a cada dia te encher dessa graça maravilhosa que recebemos da pessoa de Jesus Cristo. Bem, meus amados irmãos, nós falamos na aula passada acerca do tabernáculo, né? Cristo revelado no tabernáculo. E agora nós vamos falar sobre a fé, vamos falar sobre a divindade de Cristo. Então nós vamos tratar do assunto da divindade de Cristo. É um assunto muito profundo para ser falado, mas como nós estamos sintetizando, vamos aqui citar algumas bases para crermos nesta divindade, e aí sim, posteriormente, no médio bacharel, aí aprofundaremos com certeza nesses mistérios gloriosos e no conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Então, agora meditando nesta palavra gloriosa, nós iremos falar sobre a divindade de Cristo. Bom, para falarmos da divindade de Cristo, como nós vamos entrar numa área espiritual, esta dimensão que nós ainda não entendemos por completo, por mais que nós estudemos a palavra de Deus, nós nunca iremos entender por completo essa dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual ela é real, ela existe, e nós vamos falar agora dessa dimensão gloriosa na pessoa do nosso Senhor Yeshua, que se revelou à humanidade para que nós pudéssemos ter esta salvação. Então, para falarmos da divindade de Cristo, primeiro nós temos que ter fé. Temos que ter fé. Ok? Então vamos ler Hebreus? Hebreus, capítulo 11. Olha aí. Vamos ver o versículo 1. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. Abra a sua Bíblia aí, para que nós possamos ler a palavra de Deus. Lá aos Hebreus, na carta aos Hebreus, Novo Testamento, no capítulo de número 11. E vamos ler aqui o versículo 1 que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé é o firme fundamento. A fé é aquilo que você espera, mas não vê. E isto é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos.
Não tem como você exercer a sua fé racionalmente. A fé não é entendida racional. A fé é adentrar ao nível espiritual, ok? Então, para entendermos a fé, temos que mergulhar no nível espiritual. Ora, deixa eu só mostrar isso aqui para você. Não existe nenhuma pessoa que não tenha fé. Muitas pessoas dizem, tal pessoa não tem fé. Meu irmão, você está sem fé. Ninguém é sem fé. Todos que nascem, ela possui a fé. Mesmo sendo cristão, não sendo cristão, a fé é algo que está inculta na personalidade da pessoa. Porque a fé é um atributo espiritual. E se é um atributo espiritual, todos que possuem um espírito possuem a fé. Então existem 4 níveis de fé, ou 4 graduações de fé. E eu vou passar essas 4 graduações da fé para você agora. Não é este o nosso alvo, é apenas para que você entenda que eu já vi muitas pessoas dizer, não, aquela pessoa não tem fé, fulano não tem fé. Tem, meu irmão, tem fé sim, tá? Não existe uma pessoa que não possua fé. E vou até mais além, até um ateu possui fé. Porque o que é fé? Olha o que a palavra de Deus, a fé é aquilo que você espera e você não vê. É aquilo que você não vê, mas se espera. Olha o que diz o versículo. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova da coisa que não se vê. Então a fé é a certeza daquilo que você espera e é a prova daquilo que não se vê. Então até um ateu, ele tem fé, mesmo não crendo em Deus, ele tem fé. Ele levanta de manhã e fala, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Eu acredito que eu fazendo assim, vou prosperar. Ora, se você acredita que fazendo tal coisa você irá prosperar, já é um tipo de fé. Então nós vamos falar aqui da graduação da fé. Primeira graduação da fé, anota aí, não está no nosso material didático. Você que recebeu a nossa apostila, faça suas anotações, que isso não está no nosso material didático. Olha aí. Primeira graduação da fé, ó. Primeira graduação é a fé, natural. Ok? Fé natural. Todos possuem fé natural. O homem já nasce com fé natural. Ele tem esperança de uma vida melhor, ele espera algo melhor, até no trabalho ele espera ser abençoado. Isso é um tipo de fé. Então, a primeira graduação é a fé natural, ok? Anota aí. Segunda graduação da fé, é a fé comum. A fé comum. O que é a fé comum? A fé comum é quando todos têm uma fé voltada para o mesmo alvo. Quando todos têm a sua fé voltada para o mesmo alvo. Isso se chama uma fé comum. A minha fé é comum à sua fé, e também é comum a outra fé. Então, fé comum é quando a fé das pessoas são direcionadas ao mesmo alvo, se torna uma fé comum. Depois temos aqui, terceira graduação de fé, a fé sobrenatural. Sobrenatural. A fé sobrenatural, já a própria palavra diz, é aquela fé que está acima do natural. Ela vai além do mundo natural. Ela opera aquilo que é sobrenatural, que você não acredita que pode ser realizado. Mas esta fé vai gerar um mover sobrenatural. E é chamada de fé sobrenatural. Ok? Depois temos a terceira fé.
a quarta fé. Vamos pôr a quarta fé, que é a fé, que é fé fruto. Ó, a fé que é como fruto. Então perceba que todas as pessoas têm fé. Ó, tem fé. Ok? Todos possuem fé. Agora, qual é o nível da sua fé? Qual é o nível da sua fé? Todos possuem fé. Todos possuem fé. Mas qual é o nível da sua fé? Então, você já aprendeu que nós nascemos com a consequência do pecado. Na matéria de ramatiologia, nós vimos qual é essa consequência. Ou seja, o espírito humano perde a comunhão com Deus. Tá? Vamos fazer aqui um desenho tricômetro. Nós já falamos sobre isso em matérias passadas. Então, o homem tem o corpo, alma e espírito. Ok? Corpo, alma e espírito. E a fé é um atributo espiritual. Ó. É a alma se utilizando da fé para entender o espiritual. Só que, como nós falamos, a consequência do pecado é quando a pessoa é desligada da comunhão com Deus. Ó, temos aqui o nosso Deus, Yahweh, e o homem, ele era para ter comunhão com Deus, ó, comunhão com Deus. Só que devido ao pecado, fez-se divisão entre o homem e Deus, e o homem perdeu a comunhão espiritual com Deus. Para isso, Cristo, ele agora se fez carne para convergir, fazer-nos convergir, fazer-nos retornar a nossa fé para Deus. Então, esta fé sem a comunhão com Deus é uma fé natural. É a fé natural. Então, o que é a fé natural? A fé natural é a fé de um ser humano, é a fé de uma pessoa que não está direcionada a Deus, a Cristo, tá? Porque agora Cristo, ele é o único caminho. Então, para se chegar a Deus, tem que passar por Yeshua, ou Yehoshua, tem que passar por Yeshua, para que a fé venha se conectar com Deus, tem que passar por Yeshua, né? No Evangelho de João, nós vimos na aula passada que no tabernáculo é revelado Cristo, e ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, ele disse essa expressão, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Cristo, Yeshua, está no caminho, e para que a sua fé venha ser conectada ao mundo espiritual e ao próprio Yahweh, tem que passar por Yeshua. Então, para falarmos da divindade de Yeshua, você tem que crer. Você tem que crer nele. Você tem que ter fé que Jesus é Deus, que ele existiu, que ele é o consumador, o salvador da nossa alma e que ele proporcionou essa tão grande salvação. Então, a fé já começa aí. Tem que ter fé nisso, e isso é espiritual. Só que o homem que está fora de comunhão com Deus, a fé dele é uma fé natural.
Essa fé natural, ela pode ser direcionada para qualquer coisa. Aí existe um direcionamento da fé, ok? Eu não vou falar muito disso, porque nós vamos tratar de matérias que nós vamos falar disso no futuro. Mas a fé natural, quero que você entenda que a fé natural, ela não está direcionada a Cristo. Ela pode ser direcionada a um copo d'água, ela pode ser direcionada a uma caneta, ela pode ser direcionada a um santo, ela pode ser direcionada a um livro, ela pode ser direcionada para qualquer lugar, porque ela é uma fé natural que não tem um ponto de origem para ela se fixar. Então esse camarada aqui vai ter fé em qualquer coisa. Em qualquer coisa ele vai depositar a sua fé. A sua fé é depositável em qualquer objeto, em qualquer coisa, em qualquer móvel, em qualquer acontecimento, ele deposita a sua fé. Então nós chamamos de fé comum, é fé natural. A fé natural. Mas quando esta pessoa, este ser pessoal, quando esta pessoa ela aceita a Cristo como seu Salvador, ela segue a Cristo, quando ela resolve então entregar a sua vida para Yeshua, o Espírito Santo vem fazer morada nele, e o Espírito Santo o conecta novamente com Deus. Há uma conexão espiritual, porque o Espírito de Deus vem fazer morada no seu espírito, ok? Então o Espírito Santo vem fazer morada e traz essa conexão de volta. E essa fé que era natural, ela deixa de ser natural e ela se torna uma fé comum. Por que uma fé comum? Porque agora esta pessoa, este ser pessoal, não vai mais crer no patuá, não vai mais crer no amuleto da sorte, ele não vai mais depositar a sua fé porque ele pisou com o pé direito ou com o pé esquerdo. Ele vai perder agora todas as coisas que direcionava a sua fé erradamente. Agora ele vai direcionar a sua fé apenas a uma pessoa, e a sua fé é direcionada para Yeshua, o Cristo, Yeshua HaMashiach. Então agora ele direciona a sua fé para Jesus. A sua fé agora é Jesus. A sua esperança agora é Jesus. Está me entendendo? Então a fé, que era uma fé natural, que podia ser direcionada para qualquer coisa, agora esta fé ela se torna uma fé comum, junto com o corpo de Cristo. Ele é introduzido ao corpo de Cristo e a sua fé agora é uma fé direcionada a Cristo, a Jesus, o HaMashiach, ok? Então é a Jesus, então é uma fé comum. Só que o Espírito Santo pode pegar esta fé comum que esse indivíduo tem e vai transformar esta fé em dom. Olha, vai transformar. Isso está lá em 1 Coríntios. Eu não quero entrar porque nós vamos tratar disso em outra matéria. Só estou te dando um parecer acerca do que nós vamos falar é por fé e não por vista. Ó, esta fé, que é uma fé comum direcionada a Cristo, ela vai ser trabalhada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo vai lhe entregar dons. E esta fé, que é uma fé comum em Cristo, que é uma fé comum em Jesus, esta fé que está direcionada a Jesus, pela atuação do Espírito Santo, ela vai se tornar uma fé sobrenatural, ó, sobrenatural. Nem todos vão ter a transformação da sua fé em Cristo em uma fé sobrenatural. Alguns têm fé
ó, que tudo pode comer. Aquele que não tem fé come legumes. E aí vai. Então nem todos terão a atuação do Espírito Santo transformando a fé comum em fé sobrenatural. Só que a fé não deixa de ser fé. Esta fé comum conduz a Cristo, mas a fé sobrenatural vai operar milagres na vida de quem exercita esta fé sobrenatural, que é dom entregue pelo Espírito Santo. E a própria palavra nos diz que nem todos terão essa fé sobrenatural, como nem todos falarão línguas, como nem todos profetizarão, porque ela é um dom e o Espírito Santo dá a cada um como ele quer para aquilo que for útil. Tá bom? E depois temos a fé fruto. O que é a fé fruto? É a fé que está lá em Gálatas, capítulo 5, relacionada ao fruto do Espírito. Esta fé fruto é a fé madura. É a fé madura. É quando esta pessoa, ela não exercita, ou o Espírito Santo não lhe dá a fé sobrenatural, porém, esta fé comum vai se tornar em fé fruto, o fruto como fé, uma fé imutável, uma fé indesviável, uma fé que nunca fugirá dos preceitos e da confiança de Cristo. Pode o mundo falar o que quiser, pode todo mundo ir na contramão, mas a minha fé em Cristo, ela continua a mesma. Tá? Deu para entender? Então, só para mostrar para você aí sobre essa questão da fé, tá? Então, para nós falarmos da pessoa, da divindade de Cristo, nós vamos começar pela fé. Porque se você não tiver fé, se você não crê, meu irmão, não adianta. Existem muitas pessoas que discutem acerca das coisas de Deus. E tem coisa que tem que ser pela fé. Não tem como, né? Eu já vi pessoas desprezarem a fé do outro. Então tem muitas questões que está virando polêmicas, que está virando brigas, preceitos de pessoas que querem resolver tudo dentro da razão, dentro de um contexto, dentro de uma análise. Nem tudo nós vamos ter análise, irmãos. Nem tudo vai ter análise, não. Tá? Tem coisa que você vai ter que abraçar pela fé, e quando chegarmos diante daquele que nos criou, aí então você faz as suas perguntas e serão esclarecidas lá para ele. Bom, nós vamos falar sobre a divindade de Yeshua. Ó, vamos pôr aqui, ó. Divindade de Yehoshua, de Jesus Cristo. Vamos falar da divindade. Bom, existem 3 elementos básicos para entendermos a divindade. Você tem que conhecer esses 3 elementos básicos. É claro que em níveis mais avançados, nós iremos então trabalhar mais profundo nessas questões. Mas você, como estudante do básico em teologia, como iniciante da área teológica, tem que ter esse mínimo de conhecimento para que você possa compreender algumas questões bíblicas. Então vamos lá. Para falarmos da divindade de Yeshua, temos que ter aí três elementos básicos. O primeiro elemento é que Yeshua, deixa eu apagar aqui, peraí. Que Yehoshua Iod-He, Vav-He, e o Espírito de Deus, que existe um Deus, um Deus triuno. Ok?
Esse aqui é difícil de entender. Um Deus triuno. Ou seja, não é um Deus trino, é triuno. É isso que eu quero me referir. Um Deus triuno. O que é um Deus triuno? Olha, é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Tá? Assista algumas aulas passadas que nós falamos muito disso. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. Nós já estudamos a personalidade de Yahweh. Nós falamos em aulas passadas, em matérias passadas, a personalidade do Espírito e a personalidade dos anjos e agora da personalidade de Cristo. Então nós estamos falando que só existe um Deus verdadeiro, só existe um Deus, mas esse Deus ele é um Deus triuno, ele é triuno, ou seja, são 3 pessoas que compõem a essência da divindade, porque os 3 são apresentados pela palavra de Deus, como tendo a essência de Deus. Então, nós vemos isso até em Gênesis, né? Bereshit bara Elohim. Elohim, no hebraico, é Deus, né? Ó, Elohim. Elohim. Traduzido, é Deus. Só que a palavra in, aqui, ela é plural. Ela é plural. A palavra in, ela é plural. Ou seja, pluralidade de pessoas. Então não é Deus. A tradução certa é deuses. Ó. Deuses. Deuses. E nós vimos lá em Gênesis sobre a atuação de Yahweh, a atuação do Espírito de Deus sobre as águas e a atuação de Cristo no mistério não revelado. Ninguém conhecia o Cristo. Nós falamos já isso em aulas passadas. Então você já está sabendo disso aí. Então existem na divindade 3 pessoas que são da mesma essência. Então nós temos aqui, ó 3 pessoas, ok? 3 pessoas que possuem a mesma essência. 3 pessoas que possuem a mesma essência. Eu vou colocar aqui Pai, Filho e o Espírito Santo aqui no meio. Porque o Espírito Santo é o elo de comunhão. O Espírito Santo, vou repetir isso, é como, não estou dizendo que é que nós temos que usar antropomorfismo e antropopatismo. Nós vamos nos utilizar de antropomorfismo e antropopatismo. O que é antropomorfismo? Ora, você já estudou, né? Antropo, homem. Antropo, homem. Morfismo, forma. Patismo, sentimento. Então, antropomorfismo é dar forma humana a um Deus que não possui forma humana. Antropopatismo é dar sentimentos humanos a um Deus que não possui sentimentos humanos. Por quê? Porque Deus é espírito, espírito. Espírito, Deus é espírito. A essência dele é espiritual, espírito. A essência é espiritual. Deus é espírito. É espiritual. Em João, no capítulo 1 e versículo 1, que é o princípio absoluto que nós já falamos. No princípio era o verbo
No princípio era o verbo estava com Deus. Isso aqui é Deus, ó. Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus. E nada do que foi feito sem Jesus se fez, sem ele se fez. Isso também está na Bíblia. Então, o que nós estamos falando é que existe um Deus ou seja, pessoal, ó, aqui é pessoal, pessoa, esse também é pessoa e esse também é pessoa. Então existe um Deus que é um Deus composto, um Deus triuno, ok? Porque o Pai está ligado ao Filho, o Filho está ligado ao Pai, e o selo que os liga é o Espírito Santo. Então eu disse na aula passada acerca disso, era como se fosse assim, vamos supor que o Filho vai descer. O Filho desceu. O que acontece então aí? Ele se desprende da divindade? Ele se separa da divindade? Não. O Espírito Santo, ele vai conectar o Filho com o Pai. Então, o Filho está ligado ao Pai pela pessoa do Espírito Santo. Ó, estão ligados pelo Espírito Santo. Pastor, como entender isso? Vamos então usar de antropomorfismo? Vamos dar uma forma humana que nós possamos compreender? Como se o Espírito Santo fosse o cordão umbilical. Então, ele alimenta o Filho com o Pai e o Pai com o Filho. Eles estão conectados, ligados, não separados. Então, quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho, porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Isso é um mistério, meu irmão. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Olha, por isso que eu disse que muita coisa nós temos que abraçar a fé. Agora, só será explicada no dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. Por quê? Porque isso aqui é fé. Isso aqui nós temos que crer. Porque isso aqui é um nível espiritual que nós não conhecemos. Transcende. Isso aqui transcende o mundo físico. Porque isso aqui nós estamos falando de eternidade. Nós não podemos compreender a absolutividade da divindade, da eternidade. Nós não podemos entender, meu irmão. Nós não temos como compreender isso aí. Ok? Então, primeira coisa que você tem que entender acerca da divindade é que Deus, ele é triuno. Ok? Então, vamos lá, vamos aqui. Então, primeiro elemento. Ó, 3 elementos que devem ser levados em consideração. Primeiro elemento, um Deus triuno. Primeiro elemento, um Deus triuno. Quero te convidar a fazer o curso de hebraico, porque Deus se revelava à humanidade através da língua hebraica. E a língua hebraica, existem mistérios que vão nos dar algumas compreensões da raiz deste Deus glorioso. Se matricule no nosso curso de hebraico. Nós vamos começar logo, já estamos atingindo um número muito bom de alunos e logo nós vamos encerrar as matrículas e vamos iniciar o nosso curso de hebraico. Então não perca tempo, matricule-se no hebraico, ok? Por enquanto aqui estou te dando só algumas bases, que é lógico que no médio bacharel nós vamos trabalhar isso aqui. Mas só que para que eu possa trabalhar isso aqui, eu preciso de tempo e preciso que você já tenha alguma compreensão. Como nós estamos aí sintetizando o básico em teologia, então vá aí
assimilando essas coisas aí, porque mais na frente nós iremos trabalhar no profundo desse esclarecimento. Então vamos lá. Um Deus que subsiste em três pessoas. Então temos aqui o Deus triuno, um Deus que subsiste em três pessoas. Um Deus que subsiste em três pessoas. É claro que existem outros conceitos, unicistas, os gnosticistas, tem outros conceitos, e nós chegamos até a citar um pouco sobre isso nas matérias iniciais, em introdução à Bíblia, em outras matérias, mas nós vamos tratar desse assunto melhor em níveis mais elevados. Então, por enquanto, fique com esse primeiro elemento. Tá? Para falarmos da divindade, temos que entender o primeiro elemento, um Deus triuno. É complicado entender isso aí, mas nós vamos chegar lá. Um Deus triuno. Segundo, o monoteísmo. Segundo, monoteísmo. O segundo elemento é o monoteísmo. Você tem que entender um Deus triuno e o monoteísmo. O que é o monoteísmo? É o que está registrado em Isaías 43:10. Vamos ler lá? Abra sua Bíblia aí e vamos ler aqui Isaías 43:10. Isaías 43, capítulo 43, o versículo 10. Está escrito assim, acompanha aí. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o servo a quem escolhi, para que o saibais e creais em mim. Para que saibais e creais em mim. E entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus, através do profeta, está dizendo, olha, não existe nenhum Deus antes de mim e nenhum depois de mim. Aqui, estamos aqui na eternidade. Eternidade absoluta. Ninguém criou Deus. Porque Deus não tem princípio e nem fim. Deus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas se originam dele. Tudo vem dele. Então ele diz que antes dele não houve Deus nenhum e depois dele nenhum haverá. Ele está dizendo que ele é único, exclusivo, exclusivo. Entendendo aí? Então ele é único, não haverá Deus depois dele e nem outro. Então, eternidade absoluta. Só que quando este Deus está aqui, que é único, João 1 diz o quê? Que no princípio, é o princípio absoluto, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí, está tudo aqui. E o verbo era Deus. Ok? Então, temos que entender também o monoteísmo. Não existe outro Deus. Por mais que você fale que existe um Deus triuno, mas é um Deus que subsiste em três pessoas. E as três pessoas são uma única essência. Não existe três deuses.
Existe um único Deus. Você vai entender melhor mais para frente quando nós avançarmos mais níveis de conhecimento. Então, entenda isso. Nós não estamos falando que existem 3 deuses, não existe. Só existe um único Deus verdadeiro e não deuses, não 3 deuses separados, 3 deuses distintos. Quem vê um, vê o outro, quem vê o outro, vê um, porque os 3 são a mesma essência, estão unidos em um só. Só que aqui estamos falando da eternidade, então Deus aqui ele é o quê? É espírito. Espírito. Não possuía corpo físico. Não existia corpo físico da deidade. Só existia o nosso único Deus que é espírito. Por isso que eu disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ok? Então vamos aí. Agora tem também o terceiro elemento. Vamos colocar aqui o terceiro elemento. Então, para entendermos essa questão da divindade de Cristo, você tem que ter em mente que o nosso Deus é um Deus triuno, que ele é único Deus, tem que entender o monoteísmo, que ele é o único Deus. Olha o que diz aqui em Isaías mesmo, né? 45 e o verso 5. Olha aqui, 45, verso 5. Deixa eu pôr aqui. 45, verso 5. Olha o que diz o texto. Isso aqui é maravilhoso. Olha aí. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 5, 5. 45, 5. Isaías 45, 5. Deixa eu pôr Isaías aqui, senão vou pensar que é outro livro. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Olha o que ele está dizendo. Fora de mim não há Deus. Por isso que Jesus dizia que estava no Pai. Porque se Jesus não estivesse no Pai, Jesus não era Deus. Que é esse cordão umbilical, esse Espírito Santo que trazia a comunhão em Cristo, ligando Cristo direto ao Pai. Então Cristo nunca se separou do Pai, mas Cristo também era o Pai na mesma hora. Ele representava o Pai em essência, em deidade, porque o Pai estava nele. Isso é coisa espiritual gloriosa. Gloriosa. Então, fora de mim não há Deus, eu sou único. Olha aí, Isaías 44, aqui mesmo do lado, e o verso 6, vamos ver aqui, abaixa 44, verso 6, que diz aí Isaías, olha aí, 44, 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, é ele que está dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então Jesus nunca esteve fora de Deus, ele sempre esteve em Deus, por isso Cristo é Deus, porque ele estava em Deus. Então, não podemos separar Cristo de Deus. Cristo é o próprio Deus na terra, por causa do selo, da união, da conexão espiritual que envolve Cristo e envolve a essência de Deus, e Deus passa a habitar em Cristo e também está em todo lugar. Isso é um mistério da deidade, meu irmão, que você só vai saber o dia que você se encontrar com ele lá no céu. O povo aqui está quebrando a cabeça, né? Mas lá no céu nós vamos saber disso aqui, tá bom? E terceira aí é a união, terceiro, que você tem que também, são 3 elementos. Primeiro elemento, um Deus triuno. Segundo elemento, monoteísmo.
E o terceiro elemento que você tem que entender, porque nós vamos falar de Cristo, olha, que é a união hipostática. União hipostática. Ok? União hipostática. O que é a união hipostática? A união hipostática ela é tanto Deus como Deus como homem. São as duas naturezas que estão unidas. Ele é tanto Deus como homem. Então Cristo é uma união hipostática, a união do divino com o humano. É feita essa união na encarnação de Cristo. Então você tem que entender essa união hipostática. Ó, eu vou colocar aqui. Ó, Yeshua, nessa união hipostática, Yeshua e Yehoshua é tanto Deus como é também homem. Ou seja, 100% Deus, 100% homem. Isso é a união hipostática. É a união hipostática de Cristo. Então você tem que entender esse elemento também, tá? Marca aí. Então você tem que entender esse elemento, tá? Isso aqui está no nosso material didático. Se você recebeu o PDF da apostila, isso aqui está na apostila, tá? Só não tá essas outras coisas que eu acrescento para tentar explicar melhor e não está na apostila. Mas aí tá. Então, o que é a união hipostática? É quando o verbo se fez carne, porque o verbo era Deus, o verbo é espírito, mas aí o verbo vai se fazer carne, ele vai se unir à matéria, porque é um Deus que ascende a matéria, ele é ascendente, ele está muito além do mundo físico, do mundo literal, ele é o Deus da eternidade, ele está acima de todas as coisas, lá morando lá no Eporanos, e ele sai do Eporanos, atravessa o Mesoranos e chega no Auranos para poder se fazer e se fundir a natureza humana para se fazer homem, para poder morrer na cruz, para nos trazer a salvação. Olha aí, porque era necessário que isto acontecesse. Abra a sua Bíblia aí, vamos ler aqui, ó, vamos lá para Filipenses, capítulo 2 e o 5 a seguir. Olha aí. Filipenses capítulo 2 e o versículo 5 a seguir. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, por gentileza. E vamos ver essa união hipostática, como que isso ocorreu, como que isso foi dar início. Então vamos compreender isso aqui. Filipenses capítulo 2 e o versículo 5 a seguir, né? Olha o que diz a palavra de Deus. Olha aí, é glorioso isso aqui. De sorte que haja em vós, né? Paulo escreve aos filipenses, dizendo para os filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ó, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está falando de um sentimento de um Deus. Olha o que ele diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6,
que sendo em forma de Deus. Olha o que ele está dizendo. Vou apagar aqui. É a união hipostática de Cristo. Vamos deixar isso aqui. Você já marcou? Vamos lá. Ele está dizendo isso aqui. Nós vamos agora entrar neste profundo mistério para tentar entender. Nós vamos tentar entender, porque a nossa mente ela é limitada, nós somos humanos, não entendemos muito bem as coisas espirituais que ascendem ao nosso físico. Então ele está dizendo o seguinte, que Yahweh, estava lá no Eporanos, que é o Eporanos, pode fazer o trono. Quando eu faço o trono aqui é porque é o trono de Deus, né? Então nós temos aqui Deus, Yahweh, lá no Eporanos. Yahweh. E ele está dizendo assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus. Então ele está falando de Jesus aqui, Está falando de Jesus aqui, No seio do Pai, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vai enjoar de ouvir esse versículo aí. João revela isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, uma única essência. Uma única essência. Não haviam dois deuses, os dois tinham a mesma essência, mas houve um sentimento. Esse sentimento foi humano? Não. Esse sentimento é um sentimento que nós não sabemos, nós não temos condições de ter esse sentimento, porque nós somos humanos e os nossos sentimentos são humanos, falhos, degradável, corruptível. Seremos transformados, mas por enquanto não. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento que houve em Cristo. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo. Olha o que diz o texto. Eu falei decorado, mas olha o que diz o texto. Que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o qual devia se apegar. Versículo 7. Mas a si mesmo se esvaziou, e algumas traduções esvaziou-se a si mesmo. A ordem dos fatores aí não vai alterar o conteúdo da revelação. Ele se esvazia a si mesmo. Olha aí. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então ele se esvazia a si mesmo para tomar a forma de servo. Então aqui ele é Deus. Ele é Deus. Quais são os atributos de Deus? Aqui no Eporanos, ele é, o Zone, os três Oni. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então, aqui, Yeshua, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então ele é onipresente, onipotente e onisciente. Oni é uma palavra que representa tudo. Nós já falamos disso em aula passada, então não precisa falar disso agora. Então ele é onipresente, onipotente e onisciente. E ele é também eterno.
Então ele tem que abrir mão, ele abre mão, ele se esvazia a si mesmo, ou seja, Cristo e Yehoshua abre mão, ele deixa os seus atributos e ele desce como semente para cumprir a promessa de Yahweh, a profecia de Yahweh, desde o início, quando ele diz à serpente: e da semente da mulher nascerá um. Então, Yeshua, ele agora tem um sentimento, para com os homens, para com a sua própria criação. Ele tem um sentimento, e esse sentimento diz o seguinte: eu vou dar uma nova esperança, uma nova oportunidade, mas ele não podia estar conosco como Deus. Ele não podia descer com seus atributos de Deus. Olha que interessante isso aí. Ele não podia descer como Deus, porque um Deus não pode morrer na cruz. Porque um Deus não tinha corpo físico. Não havia corpo na divindade, corpo físico. Eu estou falando de corpo igual o nosso, corpo físico. Então, se não havia corpo, ele também não tinha sangue. E qual era a lei da expiação do pecado que Deus tinha determinado desde o início? Ora, a lei, ele fala assim, a lei do holocausto é eterna. Foi instaurado no tabernáculo. Nós falamos na matéria de ontem acerca do tabernáculo. No tabernáculo foi instaurada uma lei que é chamada a lei do altar do holocausto, ou a lei do holocausto. Para que um pecado fosse expiado, uma vida tinha que ser morta e sangue tinha que ser derramado. Mas Yehoshua era Deus, a sua essência era Deus, ele não possuía sangue, ele não possuía corpo. Então o que ele faz? Ele tem um sentimento, e nesse sentimento ele se esvazia da sua deidade. Só que esse sentimento é impossível eu e você compreender, porque esse sentimento não é humano, esse sentimento é divino. Agora, o Paulo escreve que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora, como você vai ter esse sentimento se você é humano e Cristo é divino? Sabe como você vai ter esse sentimento? Porque quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio aqui, fazer morada. E o Espírito Santo traz para você sentimento espiritual, que é o mesmo sentimento que refletiu na pessoa de Cristo. Então o Espírito Santo traz para você esse sentimento, e Paulo está dizendo, vocês têm esse sentimento, vocês têm o Espírito Santo que lhes foi entregue pela fé na pessoa de Cristo, pela promessa do Consolador. Então, se você tem sentimento, pelo amor de Deus, usufrua deste sentimento, usufrua dele, que haja em vós, que manifeste em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não achou que ser igual a Deus era algo que ele tinha que se apegar, mas antes esvaziou-se a si mesmo. Olha o que ele faz. Ele se esvazia. Ele se esvazia. Se esvazia. Se esvazia. Se esvazia. Se esvazia dos seus atributos. E aí ele vem
Ó, ele vem e vem até, ó, ele vem até uma mulher chamada Maria, ó. E ele vem, ó, ele vem e faz a união agora hipostática do divino com o físico, do divino com o humano. Ele faz essa união hipostática do divino com o humano. E ele esvaziou-se da deidade. E agora, Cristo, ao nascer Cristo e Yehoshua se torna servo. Ó. Se torna servo. Serve. Quais são os atributos que ele tem? Agora Yehoshua tem os atributos da eternidade? Não. O atributo que ele tem agora é um atributo humano, um atributo pessoal. Agora ele tem o quê? Ele tem intelecto aqui, ó, sentimento e vontade, mas humano. Porque agora ele está em forma humana. Ele agora não está como Deus absoluto, mas ele está aqui 100% homem, 100% homem, ó, 100% homem, 100% homem. Vamos ver isso aqui? Olha aqui a palavra de Deus. Abre aí, Lucas, ó, Lucas capítulo 1. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, que é Lucas que fala sobre isso aí. Vamos lá. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Versículo 35. Lucas 1:35. Ó. Lucas 1:35. Olha o que diz o texto. Respondeu-lhe o anjo. O que o anjo respondeu? Olha aí. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Meu Pai eterno. Há um mistério grande aqui, tá? Eu não quero falar porque nós vamos estudar antropologia. Antropologia. Quando nós estudarmos essa matéria de antropologia, que é o homem, então nós vamos entender por que Jesus nasceu de uma virgem. Por que tinha que ser virgem? Tem pessoas que dizem assim, não, ele nasceu de uma virgem porque ele não podia nascer do pecado. Porque ele não podia nascer do pecado, então ele nasceu de uma virgem. Não é isso não. Até porque, já falamos sobre isso. Uma criança, ela não nasce com o destino pecaminoso de morte, porque senão as crianças iam tudo para o inferno. Então, pelo conceito, pelo entendimento que uma criança não é levada às profundezas do inferno por causa da inocência, então ela não é considerada pecadora. Mas quando ela atinge a consciência, ela se torna pecadora. Então ela não recebe, não passa para ela o DNA pecador. Ela nasce com a consequência do pecado, com a consequência.
E aí em ramatiologia nós falamos dessa consequência. Então você dá uma olhada no vídeo lá, tá bom? Agora, antropologia nós ainda vamos estudar. Então eu não quero falar aqui sobre o porquê que Jesus nasceu de uma virgem, mas na antropologia nós vamos falar. Agora, ele é concebido pelo Espírito Santo. Então, é a união hipostática. Essa é a união hipostática do divino com o humano. Então, você tem que levar em conta esse elemento dessa união hipostática. Cristo, tendo essa união, o divino com o humano, para que pudesse, então, estar entre nós pela porta. Ele entra na humanidade, ó. Yeshua entra na humanidade pela porta. Que porta é essa? É a porta do nascimento. A porta do nascimento, porque somente quem nasce aqui na terra tem o direito de aqui morar, ficar e estar. E como Jesus não é ladrão nem salteador, não entra pela janela, porque o diabo ele entra pela janela, ele é ladrão salteador, ele pula muro, ele entra pelas frestas, ele não está nem aí, para ele não precisa porta não. Mas Jesus ele entra pela porta, ele faz tudo legal. Então Jesus e Yehoshua, ele entra pela porta do nascimento e vem até nós, ok? Então você tem que entender isto daí. Olha aqui, Hebreus, ó. Hebreus, capítulo de número 10, capítulo de número 10, ó. E o versículo 5. Abre a sua Bíblia aí, só para você ver isso aqui. Hebreus 10, 5. Vamos ver aqui. Hebreus, capítulo 10. Marca aí. E o versículo 5. Olha o que diz o texto. Pelo que, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu: aqui estou. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Oh, glória! Tá vendo? Aí Yehoshua vem e ele diz o seguinte, olha, corpo me preparaste, ou seja, Yahweh preparou o corpo de Cristo pela atuação do Espírito Santo, porque ele tem o poder criador, porque é Deus. Olha o que diz o texto, esse texto é glorioso, pelo que ao entrar no mundo, Yehoshua, ao entrar no mundo, ele sai do Eporanos, passa o Mesoranos, entra no Auronos, e ao entrar no mundo, olha aí, sacrifício e oferta não quisesse. Ele não quis sacrifício para Cristo entrar no mundo. Sacrifício e oferta não quisesse. Mas corpo, olha o que está escrito na Bíblia, meu irmão. Mas corpo me preparaste. Olha aí, me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. Por quê? Porque as ofertas do sacrifício não era suficiente para Deus se deleitar no sacrifício para perdão do pecador, para libertação do pecador. Porque por mais que ele fizesse sacrifícios cerimoniais, não era suficiente para resgatá-los do pecado.
Então, por isso que está escrito nesta palavra revelada aqui do escritor aos Hebreus, no capítulo 5, dizendo, no versículo 6, não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Não se agradaste, não se completou pelas ofertas do pecado, não eram suficientes. Mas o que Jesus disse? Olha, no rolo do livro está escrito de mim. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus estava dizendo, agora eu estou aqui como servo, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Só que, veja bem, como nós dissemos, Jesus nunca se desligou do Pai, porque a mesma essência estava aqui, mas ele abriu mão da onipotência, abriu mão da onipresença e abriu mão da onisciência. Ele abriu mão. Se ele abriu mão, se ele se esvaziou da deidade para se tornar homem, como que ele operou milagres? Como que ele operou sinais? Como que ele operou maravilhas? Porque Deus o ungiu desde o ventre. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava em Cristo, o envolvia de uma maneira sem medida. O Espírito Santo estava nele e o Espírito Santo fazia união entre ele e Deus. Então Cristo não estava separado de Deus, mas estava envolvido pela atuação do Espírito Santo de Deus, que envolvia todo o Yehoshua para que ele operasse os sinais que Cristo queria que ele operasse. Abra sua Bíblia aí, Isaías, olha aí, Isaías, pega isso aí, meu irmão. Isaías, capítulo 12, deixa eu ver aqui, Isaías 12, deixa eu ver se é, está descendo agora, hein? Isaías 11, pega aí, Isaías 11, Isaías capítulo 11, abre aí, viu? Olha aí. Isaías, eu não estou nem escrevendo mais. Vou pegar esse aqui. Isaías 11, verso 1. Achou aí, meu irmão? Achou Isaías 11 aí? Vamos ler? Olha o que diz o texto. Do tronco de Jessé. Marca aí, marca aí. Isso aí não está na apostila, não. Isso aqui é mistério. Deus está me dando agora. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará, repousará sobre ele, das suas raízes um renovo, e repousará sobre ele. Vamos pôr aqui, deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Vou colocar aqui Yehoshua. Repousará sobre ele. Olha aí. O Espírito do Senhor. Versículo 2. O Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos.
mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o inimigo. E aí vai. Então, aqui é uma profecia. Isaías está dizendo uma palavra profética. Isso aqui nós chamamos de, marca aí. Chamamos isso aqui de equação teológica. Equação teológica. O que é uma equação teológica? São passagens, equações, que vão dar uma compreensão do acontecimento revelado pela palavra de Yahweh. Então, é uma equação teológica. Depois você vai estudar isso melhor. Fica tranquilo, nós estamos na base, no nível mais baixo. Mas ainda vamos nos aprofundar aos níveis mais altos da teologia. Olha aí, repousará sobre ele. Sobre quem? Yehoshua. Ele é o antítipo do tipo lá atrás, da profecia. Ele é o cumprimento profético. Vamos ver isso aí já. Repousará sobre ele, primeiro, Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o espírito de sabedoria. Sabedoria. O espírito de inteligência. 3. Olha aí, versículo 2. Nós estamos no versículo 2. De conselho. Fortaleza. Isso aqui é muito forte. Fortaleza. Conhecimento. E o espírito de temor. De temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus iam repousar, sobre ele. Envolvê-lo. Cobri-lo. Enchê-lo. Então, Yehoshua estava cheio dos 7 Espíritos de Deus, unido pela comunhão do Espírito Santo, uma conexão espiritual, um cordão umbilical que alimenta a criança com o pai, com a mãe. Esse cordão umbilical aqui, com a mãe terrena foi cortado, mas o cordão umbilical espiritual ficou conectado com o trono de Yahweh. E Yahweh estava em Cristo, envolvendo-o pelo Espírito, e Cristo estava em Yahweh pelo Espírito, e eles eram um só. Quem olhava para ele, via Yahweh. Quem olhava para o Filho, via o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Por que me pede, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Conectados, não separados, mas conectados, unidos como uma só essência. Mas agora é um Deus triuno. Ok? Então, equação teológica. Isaías 11:1. Os 7 Espíritos de Deus estavam sobre Cristo. 7 Espíritos de Deus profetizados para estarem sobre Yehoshua. Agora vá. Isaías é equação, né? Isaías 11. Agora vamos para Isaías 61. Vamos para Isaías 61.
61, 1. Olha o que diz. Isaías. Olha aí, pega a sua Bíblia aí, meu irmão. Pega a sua Bíblia, deixa de ser preguiçoso. Aqui é para exploradores. Os exploradores é que conhecem a palavra de Deus, eles exploram, não fica só turista não. Tem irmão que está assistindo o vídeo e nem Bíblia tem na mão aí. Pelo amor de Deus, irmão, pega a sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Isaías, aqui não é história de novela, não. Aqui é Bíblia, conhecimento, revelação. Olha aí, Isaías 61 primeiro, olha aí. Olha o que diz o texto, vamos ler o texto, vamos assimilar esse texto em nosso coração. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê, em vez de uma bela coroa cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então perceba que aqui Isaías está fazendo uma profecia, é um ato profético que na hora ninguém entendeu. Ninguém entendeu, que eles achavam que Isaías estava falando dele. Porque Isaías dizia, pelo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, libertar o oprimido, anunciar o ano aceitável do Senhor. Eles estavam achando que era para eles. Isaías 61:1. Isaías 61:1. Então ele achava que era com ele. Agora, o que equação teológica? Agora vamos para Lucas 4. Lucas 4. Vamos lá. Lucas 4. Abre a sua Bíblia aí. Lucas 4. É muito forte. Meu Deus, você vai dar um pulo aí da cadeira agora. Lucas capítulo 4. Olha aí. Estamos falando de Cristo. Lucas 4. Lucas 4, versículo 14 a seguir. 4:14. Lucas 4, versículo 14 a seguir. Deixa eu ler isso aqui para você. Olha o que está escrito aí. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era elogiado. Versículo 16. Chegou a Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado na sinagoga, como era do seu costume. E levantou-se para ler. Ele chega na sinagoga e se levanta para ler. Olha o que ele lê. Foi-lhe dado, versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. Cristo, lá na sinagoga, ele pega o livro, pega lá os pergaminhos, pega a Torá, ele pega os escritos, como você queira chamar, e ele começa a procurar. E Jesus está procurando. O que Jesus está procurando? Jesus está procurando uma parte que foi escrita mais de 400 anos antes do seu nascimento.
Mais de 400 anos. Ele está procurando Isaías 61 primeiro. Quando Jesus acha o Isaías 61, olha o que ele lê. Ó, ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. E aí Jesus começa a ler, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele lê Isaías, o que Isaías profetizou, e ele lê aquela passagem e todo mundo fica olhando para ele. Meu Deus, o que ele está lendo? Isso é uma profecia. Isaías profetizou isso há mais de 400 anos. Olha o que acontece, versículo 20, escute, versículo 20. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados a ele. Ele lê Isaías 61, Jesus fecha o livro, ele lê uma profecia de mais de 400 anos antes, muito mais, entrega para o assistente e senta, e todo mundo está olhando para ele. Sabe o que ele faz quando todo mundo está olhando para ele? Meu Deus, irmão, isso aqui é muito forte. Olha o versículo 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje, esta escritura, olha, se cumpriu esta escritura que acabaste de ouvir. Hoje se cumpre essa escritura. Meu Deus, irmão, isso é muito forte. Jesus dando a entender que Yahweh derramou sobre ele e ungiu com os 7 Espíritos de Deus, com toda a plenitude do Espírito de Deus, um Espírito sem medida, que nenhum homem recebeu, mas Jesus recebeu. Por isso que Jesus realizava milagres, curas, porque onde Jesus ia, os 7 Espíritos de Deus iam com ele. Olha, de temor, conhecimento, fortaleza, conselho, inteligência, sabedoria. O do Senhor para operar o que ele quisesse. Por isso que Jesus operou milagres. Então ele não operou milagres sendo Deus, mas ele opera milagres sendo servo, um homem completo, mas cheio do Espírito de Deus, dizendo que é possível eu e você, se deixarmos o Espírito Santo nos encher, também poderemos realizar as obras que ele realizou e maiores ainda. Agora, olha aqui uma coisa que eu quero te mostrar. Lá em Filipenses 2, que foi o início da nossa aula, olha lá em Filipenses capítulo 2. Agora você vai entender isso aqui maravilhosamente bem. Filipenses 2. Olha o que diz o texto aí. De sorte que haja em vós, Efésios 2,5, tá? Anota aí. Efésios 2,5. Efésios 2,5. Olha aí. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a qual ele podia se apegar, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Deixa eu abrir uma aspa aqui, porque assim, irmãos, Jesus, ninguém humilhou Jesus. Jesus foi exaltado, não é porque humilharam ele. Jesus foi exaltado porque ele se humilhou a si mesmo. Existe uma compreensão,
quando dizem assim, ó, existe uma compreensão e eu quero desmistificar isso agora. Nesta aula, eu quero desmistificar isso. Ok? Então, vamos desmistificar isso aí. Porque você, como aluno teológico, você não pode cometer um erro desse. Tá? Eu já cometi, tenho certeza que no início nós cometemos. Ó, muitos dizem que os humilhados serão exaltados. Deixa eu desmistificar isso aqui. Muitos dizem que os humilhados serão exaltados. Preste atenção nisso aqui. E eu já ouvi muitas pregações e muitos dizem: não, os humilhados serão exaltados. Minha irmã, se estão te humilhando, se estão pisando em você, se estão aí fazendo humilhação, virando o rosto, não se preocupe, Deus vai te exaltar, para que você seja exaltada, para que eles vejam quem você é. Irmão, isso está errado. Não existe isso na Bíblia. Os humilhados serão exaltados. Não existe isso na Bíblia. Isso está errado. Isso é uma interpretação errônea. Não é porque alguém está te humilhando que você vai ser exaltado por Deus. Não, não é assim não. Isso não acontece. Você sabe por que Jesus foi exaltado? Por que Jesus foi exaltado? Olha aqui. Leia aí na sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí. Leia aí. Filipenses capítulo 2, onde nós estamos lendo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, Jesus humilhou-se a si mesmo. Jesus se humilhou, não foi ninguém que humilhou Jesus. Jesus foi exaltado porque ele se humilhou. E isto é bíblico. Isto é que é bíblico. Agora, abra a sua Bíblia aí. Mateus 23, 12. Mateus 23, 12. Vamos ler lá? Mateus 23, 12. Vamos ler. Abre aí. Mateus 23, 12. Abre a sua Bíblia aí comigo. Abriu? Vou ler para você. Olha o que está escrito aqui. Olha aí. Eu vou ler o versículo 11 para você entender. Olha aí. O maior entre vós será vosso servo. Porque, Cristo era o maior, mas se tornou servo. Aí Jesus ensina os discípulos assim: o maior entre vós vai ser servo. Vocês vão ter que seguir o meu exemplo. O maior entre vós vai ter que ser servo. Agora, olha o que ele diz no versículo 12. Pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele está dizendo aqui, se alguém a si mesmo se humilhar, será exaltado. Deixa eu desmistificar isso aqui para você. Não é alguém te humilhando, não. É a si mesmo. A si mesmo, Quem a si mesmo. Então não é alguém me humilhando que eu vou ser exaltado. É se a mim mesmo, me humilhar, eu descer, eu
dizer, Senhor, preciso de ti, faça-se a tua vontade, eu sou teu servo, eu estou aqui, eu. As pessoas podem me humilhar do jeito que quiser, eu não serei exaltado porque as pessoas estão humilhando. Eu serei exaltado se eu descer, se eu me humilhar na presença de Deus. Então, vamos desmistificar isso aqui. Ah, pastor, mas eu li isso na Bíblia. Não, você não leu. Você não leu. Não está escrito na Bíblia que os humilhados serão exaltados. O que está escrito é: quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Estão tirando isso aqui, ó. Estão tirando esse si. Si mesmo. Ó, si mesmo. Aí estão lendo. Se alguém se humilhar, será exaltado. Não. Se alguém a si mesmo. Ó, Mateus 23, 12. Mateus 23, 12. É só Mateus? Não. Ó, Lucas 4, 11. Lucas 4, 11. Quer ler Lucas? Vamos ler Lucas 4, 11. Vamos ler. Aí, Lucas. Não existe tradução, meu irmão, que lhe dê apoio para que, se os outros te humilhar, você será exaltado. É você mesmo que tem que descer. Lucas 4, 11. Olha aí. Lucas 4, versículo 11. É Lucas 4, 11? Não, não é Lucas 4, 11, não. É 14, 11. Desculpe, irmãos. Lucas 14, 11. Lucas 14. Eu tenho mania de errar aqui no capítulo. Quero falar de cabeça e acabo errando. Lucas 14, 11. Eu não sou bom para decorar versículo não, viu? 14, 11, ó. Lucas, capítulo 14, versículo 11. Olha o que está escrito aí. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que a si mesmo, meu irmão, não esqueça disso. A si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, quanto mais você se humilha na presença de Deus, mais Deus vai te exaltar na terra. Então, o segredo é se humilhar para Deus. Este é o segredo. Mas é só esse aqui? Não, irmão, tem mais. Vai para o capítulo 18, versículo 14. 18, 14, olha aí. Lucas 18, 14. Olha aí. 18, 14. Olha o que diz aí. Lucas capítulo 18, versículo 14. Digo-vos que este foi justificado para sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então tire isso da cabeça. Não, se estão te humilhando, Deus te exaltará. Não, isso não acontece. Isso é soberba. Isso é soberba. Eu achar que porque os outros estão pisando em mim, Deus tem que me exaltar para eles verem a minha vitória. Não. Enquanto mais eu me humilhar na presença de Deus, Deus me exaltará. Como Deus exaltou o seu filho, que foi para o matadouro e não abriu a sua boca. Viu? Então, assim mesmo. Então, vamos desmistificar esses humilhados aí. Então, você se humilhe, meu irmão, na presença de Deus. Tem muita gente que anda muito empolado. Ele não se humilha. Ele não se humilha. E tudo que alguém fala, ele acha que está humilhando ele. Você vai ver, está me humilhando. Deus está vendo. Você está me humilhando, Deus está vendo. Não tem problema te humilhar não, meu irmão. Pode te humilhar a hora que quiser, mas Deus vai te exaltar a partir do momento que você começar a se humilhar a si mesmo, você descer de joelho e dizer: Deus, eu não sou nada. Deus, resplandeça a sua luz sobre mim, porque aquele que se humilha para Deus recebe o galardão. Viu? Então vamos desmistificar isso aí, tá? Outra coisa, obediência. Falei de humilhação, agora eu quero falar da obediência aqui. Espera aí, deixa eu desmistificar isso aqui também. Vamos desmistificar. Hoje o curso teológico é para isso, para abrir a sua mente. Então, Cristo, aprendemos que Cristo foi exaltado porque ele humilhou-se a si mesmo. E foi obediente. Obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Jesus já não era obediente? Ele já saiu daqui,
já era obediente, mas a Bíblia diz que ele teve que aprender a obedecer. Ó, Yehoshua aprendeu obediência. Aprendeu obediência. Ele teve que aprender. Por quê? Porque ele era homem. Ele estava como homem. Como homem, ele teve que aprender obediência. Ó. Obediência. Aprender. Aprender. Aprendeu. Aonde que está isso, pastor? Vamos ver isso aí? Ele aprendeu a obediência. Onde que nós vamos achar isso aqui? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Ele aprendeu a obedecer. Lucas, deixa eu pegar aqui. Lucas. A gente quer falar as coisas assim, né? Sem, ó, Hebreus 5:8, ó, Hebreus 5:8. Marca aí. Marca aí. Vamos ler Hebreus? Vamos ler lá. Hebreus capítulo 5 e o versículo 8. Olha aí. Posso ler para você? Vou ler para você aqui. Estou com a Bíblia aqui na mão. Ó. Embora sendo filho, aprendeu. Olha o que diz o texto aí, meus irmãos. Aprendeu. Ó. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Olha aí. Hebreus 5:8. Agora, se Cristo aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, quanto mais nós, irmãos, não iremos aprender também. Quanto mais nós não iremos aprender também. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos ficar por aqui. Não perca a aula de amanhã. Nós vamos dar sequência à cristologia, falando da pessoa de Cristo. Então, fique conosco e não perca a próxima aula no nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe e uma boa noite de salvação a todos aí. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.